E hoje a gente vai falar um pouco sobre o que é uma empresa de qualidade para a gente, né? Como é que a gente descobre isso, né? Como é que é o dia a dia de uma empresa de qualidade. Mas acho que também, só para dar um pouco de contexto para quem não conhece, mas a Geo foi a primeira gestora brasileira focada exclusivamente em missões exterior, então a gente não olha nada de Brasil. E não à toa o tema do workshop é qualidade, mas a gente é muito focado em qualidade. Então, a gente costuma dizer dentro de casa que a gente escolhe primeiro no que a gente quer investir e depois a que preço. Os coisas que a gente não quer investir a preço nenhum. Então, primeiro a gente olha esse pedaço de qualidade e depois a gente olha o valuation, né? A gente sempre olha para 5 anos, porque a gente gosta de olhar para o longo prazo, e depois a gente faz a parte de gestão ativa. Então, a gente olha todas as empresas em diversos cenários e a gente busca sempre alocar naquelas que estão mais atrativas no maior número de cenários possíveis. E acho que, gente, também, agora que a gente vai começar um pouco mais a falar, eu só quero deixar bem claro que a ideia do workshop vai ser bem interativo. Então, podem ficar à vontade para fazer qualquer pergunta, então podem interromper, a gente não tem problema. Legal, e aproveitando, então, vamos falar um pouco sobre o que é investir em qualidade. Então, como a Fê disse, a gente primeiro escolhe no que investir e depois a que preço. Mas como que a gente faz isso? Então, diferentemente das escolas de value investing, né, que escolhem principalmente a que preço, né, então uma ação está barata ou não, o Value Invest preza muito pela qualidade da empresa em si. Como que a gente avalia isso? Bom, em primeiro lugar, tem um pilar que a gente entende ainda que faz sentido, são as vantagens competitivas. Como isso se desenha? Em primeiro lugar, a gente pensa que como que o poder de preço daquela empresa se define. Então, dentro da onde ela está inserida, o setor que ela está, ela é referência ou não? Ou ela é só mais um dos cavalos correndo ali dentro do setor? Então, várias métricas também qualitativas que a gente leva em consideração e não só quantitativas, como o Velho Invest leva bastante em consideração, mas que a gente também olha. Claro, crescimento de receita, margem, ROIC, enfim, várias outras métricas que financeiramente fazem sentido, mas não é o único pilar que a gente se baseia. E aí, aproveitando de falar sobre Color Investing, acho que é super importante passar duas empresas, então, que para nós são empresas de qualidade no longo prazo, que é quando a gente, a forma como a gente se propõe a analisar. Então, aqui é a Thermo Fisher e a Vista, são duas empresas que a gente analisa em casa, a gente tem um portfólio, como ela, e dá para ver claramente como ela sobressai frente à média, né, assim, ao benchmark no longo prazo, que é empresa de qualidade. Legal. Então, como que a gente, vou aprofundar mais um pouco, como que a gente define quais são as empresas de qualidade? É, então, aqui estão três dos pilares que a gente leva em consideração. Que é, em primeiro lugar, poder de preço, crescimento e cultura de dono. E aí eu vou dar uma passada em cima só do que são esses três pilares que a gente pode. Então, poder de preço, a gente quer olhar principalmente se a empresa ela é referência no setor que ela está. Então, seja poder de marca, por exemplo, uma Ferrari da vida, seja margens altas. Então, a gente quer principalmente olhar qualitativamente se aquela empresa ela se destaca. Crescimento, então, pilar de crescimento. Então, mais olhando aqui se, além dela ser referência, além de ela estar muito bem posicionada, aqui ela é uma empresa que consegue crescer, consegue retornar para o acionista parte do valor que ela gera. E por fim, cultura de dono. Então, é uma parte muito mais ligada à governança, uma parte de execução. Então, se a empresa, além de ter tudo aquilo que a gente já está olhando até agora, ela também consegue executar e a governança, ela de alguma forma, faz sentido também com os pilares que a gente entende, faz sentido. E acho importante passar também que a gente é agnóstico com relação ao setor. Então, a gente não investe só em um tipo de, ou melhor, só em um setor específico, mas a gente investe em diversos setores. Luxo, já investiu em aviação, tecnologia, serviços financeiros, vários cursos. E aqui são algumas das empresas de qualidade para a Jam, que aí tem quase sentido para nós. Acho que vocês devem conhecer algumas dessas marcas, outras talvez nem tanto. Mas elas têm algumas empresas de qualidade. Hoje, especificamente, a gente vai estar olhando especialmente para dois setores, consumo e varejo, e segurança cibernética. Bom, gente, antes da gente falar o que que é qualidade dentro de varejo para gel, a gente queria entender de vocês o que que vocês acham que é qualidade. Então, a gente deixou aqui um QR Code. Vocês podem usar o QR Code ou entrar no site com o código e botar lá o que que vocês acham. Pode ser bem no feeling mesmo.
Não é melhor você montar para deixar ele com a sua a não ser que seja memorizado muito rápido. Entendeu? Só lembrando que a H&M não dá para colocar o símbolo do Ezinho, então só coloca H e M, tá? Porque não funciona. Nessa parte do ROI que vocês comentaram, você tem algum meio talvez tenha que ter de ROI, não vai. Não, é muito mais subjetivo, eu te avalia, apesar de que é muito mais subjetivo que algo determinista, assim, passou de, sei lá, menos de 20, não vou nem olhar. Tem também uma métrica dentro de casa, que nós somos quadrados, então a gente meio que dá nota para as empresas com os parâmetros. A gente usa, geralmente, o código marginal, que é um pouco mais no nível, então, em caso do valor, né? E aí a gente meio que define, assim, obviamente, quanto maior o código, melhor a nota, e quanto maior o código, melhor a nota, mas não tem, tipo, se é 10, a gente tem horas, né? Também tudo depende do situação. Você vai entre maior vocês estão falando igual. É que também tem, a gente também faz um pouco diferente. A gente costuma olhar também em vários cenários de país, também vários cenários de Mas também acho que isso depende muito de cada indústria. Tem indústria que intrinsecamente o ROI é maior. Agora tem outras indústrias que é menor, mas aí o nosso scorecard ele compensa talvez a nossa com algum outro componente que é muito melhor para marca. E é muito melhor que marca, mas ROI é baixo. Mas no total a empresa vai muito bem. Então a gente soma vários critérios e vê como que ela se dá. Então, um dos critérios só acaba não sendo bem baixo, sabe? Bom, vocês querem mais que tem aqui ou não para você? O visto teve bastante North Face, né? Até que foi bastante, porque teve muito fogo aí. Alguém quer falar que levantou uma empresa? O que acha? Eu, como urbano de uma empresa de qualidade, porque simplesmente o marketing dos caras é absurdo. O poder boca a boca deles é surreal. O poder boca a boca deles vem justamente por conta da qualidade do produto. Eu nunca vi uma pessoa falando, poxa, meu banco durou ali 1 ano e meio, meu banco foi destruído depois de 1 ano. Não, todo mundo que tem banco fala, pô, o ano de skate e vou usar meu banco tem 4 anos. Então, eu acho que o banco, ele se construiu uma qualidade justamente pelo poder boca a boca dele. Entendeu muito bem, então, na minha opinião. Eu acho que é excelente. Não. Mais alguém? Essa área é muito boa também, tem extrema vantagem competitiva e está voltada para um público, algo muito parecido com o direito de mercado com o Vivara. Então, público assim, que independentemente, é um público um pouquinho mais private, assim, sabe? Assim, vem crise, não vem crise, esse público ele vai continuar comprando, vai continuar dando margem para a empresa e salvo receita. Gente. Bom, acho que agora falando um pouco para a Gel, o que a gente acha que é de qualidade? Bom, para a gente é basicamente Nike e a Inditex, que para quem não sabe é a dona da Zara, então na verdade ela não é só a Zara, a gente veio meio tricky ali, mas falando acho que da Nike primeiro, acho que não é novidade para ninguém que ela é grande referência em termos de esporte, né? Tanto de roupa quanto de tênis, enfim, sapatos. E acho que a gente entende que na verdade ela conseguiu criar essa vantagem competitiva, então a gente acha que ela criou uma barreira de entrada na indústria, porque principalmente ao longo dos anos, então, assim, a Nike é uma empresa também mais antiga, né? Então já tem décadas que ela vem patrocinando artistas, atletas relevantes. Então, LeBron James, por exemplo, Michael Jordan, Cristiano Ronaldo, esses três, no caso, ela tem até contratos vitalícios. E para vocês terem uma noção de grandeza, no futebol, mais de 50% dos jogadores das 5 principais ligas usam Nike de chuteira. Na NBA, 68% dos jogadores usam Nike. Então, é realmente muito relevante a presença dela em termos de hora-jogo, sabe? Em termos realmente de esportes. E acho que uma coisa até que é um pouco contra-intuitiva, quando a gente fala de varejo, mas a Nike investe muito em tecnologia, mas tecnologia de produto, né? Então, ela sempre quer ter um tênis que dê um pouco mais de amortecimento para a pessoa que está correndo, por exemplo, que melhore um pouco a pisada, enfim, alguma coisa nesse sentido, porque ela quer comprar um prêmio acima dos competidores. A gente realmente vê que ela consegue fazer isso. E acho que outra coisa que é bastante interessante para a gente na Nike é que ela está presente em diversos canais de distribuição. Então, tanto no wholesale, que é tipo um atacado, assim, então lá fora é tipo Foot Locker, Dickies. Aqui no Brasil, quase como se fosse uma Central, mas ela também tem a loja própria e o Nike.com, né? E recentemente ela tem passado cada vez mais por uma migração para o canal direto para o consumidor. Então, o Nike.com
e a loja. Isso é muito importante, porque se antes ela vendia tênis por $50 para a Foot Locker vender a 100 na loja dela, hoje ela vende a 100 direto para o cliente. Então, isso nitidamente é $50 a mais de receita para ela e também é importante para a margem. Então, isso a gente vê como uma via de crescimento, que é um dos pilares que a gente olha, também importante. E a outra empresa que a gente gosta é a Inditex, que a gente fala da Zara. Ela também é dona da Stradivarius, Bershka, Pull&Bear e algumas outras, mas a gente realmente gosta da Zara. E por que isso, né? Então, acho que até você falou um pouco, mas a Zara é a grande referência em termos de fast fashion. Então, aqui no Brasil, talvez ela é vista como um pouco mais premium, mas lá fora ela é realmente um pouco mais de trazer a tendência da moda para o consumidor e a preços não tão altos. E como é que ela consegue fazer isso, né? A gente acha que são através de 4 principais pilares, que são aqueles ali: logística, facilidade de entrega nas lojas, o design e a manufatura. E acho que o primeiro deles é a parte de produção, né? Então, a maior parte de produção ela realmente faz. E eu vou explicar um pouco melhor o porquê é importante, mas a maior parte da coleção, né, das roupas, ela faz literalmente durante a coleção. Então, no varejo, é muito comum que as empresas se programem antes, né? Então, faz todos os designs, já produz com muita antecedência e depois manda isso para a loja. Mas a área é diferente. Eles pensam em alguns dos designs, então mais ou menos menos de 50%. Eles pensam antes e já produzem. O resto eles falam, eu vou produzir durante a coleção. Então eles vão lançando aos poucos. E eu já vou explicar o porquê isso é importante. Mas outro pedaço relevante é a parte de logística. Então, toda loja da Zara recebe 2 vezes na semana uma entrega de roupas. E é sempre no mesmo dia e no mesmo horário. E tudo muito padronizado, assim. E por que isso, né? Então, quando essa entrega chega na loja, as pessoas que estão na loja sabem exatamente o que fazer. Então, pega a roupa, já guarda, tem gente que quer, tudo já é realmente um processo muito rápido. Isso até no limite é interessante para o cliente, porque ele sabe quando ir na loja que tem uma novidade. Até se vocês perguntarem para consumidores da Zara, é bem comum que eles saibam, chega na terça e na quinta aqui na loja desse shopping. E até em termos de distribuição, quando ela quer pegar uma roupa, né, da produção e mandar para a loja, na Europa ela consegue fazer em 24 horas, muito rápido. E em lojas asiáticas, né, ou americanas, é mais ou menos 40 horas. É realmente bem rápido. Então, quando a gente fala de design, né, desde a ideia que eles pensam no conceito da roupa até o momento que essa roupa chega na loja, demora mais ou menos 2 semanas, sendo que na média da indústria de varejo é uma duração de 6 meses. Então, ela é realmente muito ágil. E acho que aqui o ponto mais importante, e talvez o último, é que quando essa roupa chega na loja, ela consegue pegar o feedback e ver o que está vendendo bem. Então, não só com as pessoas que trabalham, né, mas elas têm acesso a esses dados, né, porque é tudo interno também. E eles canalizam isso de volta para a produção. Então, por isso que é tão importante o fato que ela deixa a maior parte da produção dentro da coleção. Porque ela consegue ajustando. Ela fala, bom, essa blusa está vendendo bem, então a próxima blusa que eu produzir vai ser mais parecida com aquela. Ou eu vou produzir um pouco mais daquela blusa para, enfim, realmente ser eficiente em estoque. Então, quando a gente olha para ela, ela é realmente uma empresa que tem bem menos estoque do que a média da indústria. E outra coisa importante também, que é bem comum no varejo, é a liquidação, né? E a Zara, se a gente for olhar, ela vende 85% das roupas sem liquidação, sendo que na média da indústria é 60%. Então, realmente ela consegue ser bem ágil. E legal, né? Mas como é que isso se reflete nos números? Então, aqui a gente consegue ver que tanto a Nike quanto a Inditex têm ROIs maiores, margens maiores. Aqui é ao longo de 5 anos, tá? Se a gente pegar a média, então não é um ano só. Elas conseguem ter crescimentos de receita mais consistentes e as duas basicamente não têm dívida, sendo que é bem comum também na indústria de varejo as empresas serem alavancadas. E aqui também, se a gente for olhar, né, como é que isso se demonstrou em termos de preço de ação, a gente consegue ver que tanto a Nike quanto a Inditex está um pouco mais tímida, porque a Nike meio que destoou o nosso gráfico de tanto de alta performance, mas as duas conseguem ir melhor do que o setor. Então, para a gente, isso é um pouco de referência de qualidade. Legal, então acho que a Fê falou um pouco sobre varejo, e agora a segunda indústria que a gente vai falar é sobre segurança cibernética. Essa indústria ela é extremamente grande, então a gente vai focar, na verdade, numa subcategoria, que é a segurança para endpoint. Então, para quem não sabe, endpoint é qualquer tipo de aparelho que é conectado a uma rede. Rede, eu digo, tanto internet quanto banco de dados, né? E pode ser que talvez seja mais fácil vocês entenderem que endpoint pode ser o celular de vocês, o computador, o tablet que vocês usam, mas outros tipos de endpoint podem ser também a impressora, a câmera de segurança.
e também as firewalls, os provedores, enfim, então a gente vai focar nesse nicho e a gente vai focar nas empresas que oferecem algum tipo de software para tentar combater e prover segurança para esses endpoints. Então, da mesma forma como a gente fez esse exercício com varejo, se vocês puderem também votar, talvez não seja tão óbvio, tão clara as marcas, mas a gente gostaria de saber a opinião de vocês sobre qual delas vocês acham que são de qualidade, qual que vocês estariam dispostos a investir. E não se preocupe, o QR Code é o mesmo QR Code, então vocês podem voltar lá e votar. Então, acho que é mais fácil dessa vez. Quanto à análise, vocês acham que a força dela vem ser da empresa? Já tem de tudo. Você consegue achar sim, como a gente consegue achar, sabe? Pensando em 3, 5 reais. Isso é ponto positivo também, mas eu acho que a gente tiver força também para uma cultura de várias coisas. Mas isso também é um ponto positivo, né? Então, o fato de também alimentar nos canais para públicos também é relevante. Pode. Então, acho que ficou bem claro de que foi quase unânime, né? Foram 3 empresas, a Norton, a Microsoft, a McAfee. Mas antes da gente começar a navegar sobre essa indústria, eu não estou falando. Eu só queria fazer 2 adendos. Primeiro, que a Norton, na verdade, ela é uma marca, assim como a Zara. A empresa por trás dela é a Symantec. E a segunda é que a McAfee também, que foi muito bem votada. Hoje, ela é uma empresa privada, mas por um tempo ela foi aberta. Mas ela foi comprada pela Advent, né, um fundo de private equity, e tornou ela privada. Então, hoje, se vocês quiserem investir na McAfee, não vai ser possível por meio das bolsas. Pode passar. Então, talvez vocês tenham ficado com dúvida com as marcas, tem umas marcas talvez diferentes, a Trend Micro e a CrowdStrike, mas eu pensei em trazer antes, a gente começar a analisar, olhar os números de 2022. Então, aqui, acho que fica bastante claro na parte da receita, que a Microsoft se destoa muito. Mas vamos lembrar que a Microsoft é uma empresa gigante, que tem vários tipos de operações, mas a segurança cibernética é uma fração dela, então por isso que ela se destoa muito. Acho também legal a gente olhar a questão da margem bruta, né? Por mais que sejam empresas de tamanhos diferentes, a margem bruta delas fica ali mais ou menos no patamar entre 70% a 80%. E de novo, ressaltando a Microsoft, ela tem a menor margem bruta. No entanto, a Norton, que vocês também votaram, tem a maior margem bruta de em torno de 85%. E quando a gente olha para esse lado, né, o lucro por ação e a margem operacional, talvez o que se destoa muito é a CrowdStrike, né? Ela oferece aqui números negativos, tanto para o lucro por ação quanto por margem operacional. Mas o que a gente escolheu, na verdade, para ser exposto a esse tipo de mercado foi a CrowdStrike. Pode parecer meio contraintuitivo, pelos números talvez não falarem, né, com a nossa escolha. Então, a gente vai explicar o porquê que a gente escolheu ela. E para isso, a gente vai tentar entender a primeira parte qualitativa. Então, o que a gente gosta da CrowdStrike é a questão da tecnologia. Ela foi pioneira em conseguir desenvolver uma tecnologia única. Só que para entender, acho que ninguém aqui também é super técnico no assunto, então a gente vai tentar dar um passo para trás e entender o conceito por trás disso. E para isso, a gente vai dividir a CrowdStrike e a gente vai analisar um outro grupo de empresas, que a gente chama de Legacy Players. Legacy nada mais, nada menos que são as empresas que têm uma tecnologia meio defasada, um pouco antiga. Então, nessas se encaixam a Norton, como vocês escolheram, a McAfee, a Bitdefender e a Kaspersky, que talvez sejam nomes que vocês já ouviram, mas, no entanto, elas são empresas privadas, né? Então, a gente vai comparar esses dois grupos, só lembrando que a Microsoft ela é um bicho um pouco diferente, então ela fica meio que no meio delas, mas é importante ressaltar que a gente é investidor, a gente gosta da Microsoft, a gente investe nela, mas não pelo fato de ter uma exposição para segurança cibernética, a gente gosta dela por outros motivos, então a gente não vai aprofundar muito aqui em Microsoft hoje. Então, voltando, a gente vai ter que entender um pouco melhor do conceito por trás da tecnologia. Então, no caso das legacies, que são as mais antigas, elas usam um conceito chamado de Trust but Verify. Então, basicamente, eu vou confiar naquele usuário, naquela atividade, depois que eu fizer algum tipo de verificação. Então, talvez não tenha ficado tão claro, mas fazendo uma analogia com o aeroporto, quando vocês vão lá, tem que mostrar, né, o RG, os documentos, depois vocês passam para um detector de metal, e só depois, finalmente, vocês conseguem entrar no aeroporto e esperar o embarque.
Então, o que acontece? Vamos supor que alguém seja mal intencionado. Alguém pode te roubar lá, pode até mesmo ter um ataque terrorista. Então, o que acontece? A segurança só vai resolver esse problema depois que aconteceu esses fatos. Então, essa é a forma como esses softwares funcionam. Então, eles protegem depois que o ataque ocorreu. No caso da CrowdStrike, ela tentou revolucionar esse mercado por meio desse conceito chamado Zero Trust, que é exatamente isso. Ele não confia em nada. E, assim, fazendo de novo uma analogia, né, de como que isso se aplicaria no nosso cotidiano. Vamos supor que você trabalha numa empresa, ou imagina que num edifício da CIA, da FBI, super segurança, né? Então, imagina que você é um funcionário, você vai entrar lá no edifício, eles pedem suas credenciais, né? Seu RG de novo, depois eles liberam a sua entrada. Aí você chega de novo na sua mesa, você tem que baixar algum tipo de arquivo, ter acesso. De novo, o que acontece? Eles vão lá, pedem um login e um acesso. Aí você vai mandar algum tipo de e-mail, login e acesso. Então, a todo momento, ele está pedindo para você mandar o seu login e acesso. Inclusive, quando você sai da empresa. Então, esse é o conceito por trás. A todo momento, ele faz verificação, vê se está tudo ok. Então, diferente no caso das legacies, ele protege antes, durante e depois do ataque. E como que isso se traduz para a tecnologia? Então, no caso das legacies, o funcionamento básico assim, dessa tecnologia funciona através de uma lista. É uma lista pré-definida que eles tiveram muito tempo, assim, muitos anos, entendendo quais são os ataques cibernéticos. E eles fazem uma lista. Esses são os ataques e é assim que a gente resolve o problema. Então, quando um vírus chega e vai tentar entrar no seu computador, por exemplo, o software faz uma varredura e entende. Ah, legal, esse vírus é conhecido, eu sei como resolver. Então, legal, o seu computador está seguro. Mas se por um lado é um vírus, né, super tecnológico, acabou de ser lançado, o que acontece? Infelizmente, aquele software não vai proteger o seu device, né? Então, o que acontece? O hacker consegue ter acesso às suas informações ou fazer qualquer tipo de outros malefícios, né? E o problema para isso é que nas empresas, isso é muito relevante, tá? Isso se transforma em custos muito altos. Então, um ataque bem sucedido numa empresa americana, custa em torno de 9,5 milhões, um ataque. No caso das empresas globais, a média é 4,3 milhões. Então, imagina o quão isso representa. Tem empresas que nem faturam esse montante, né? Já no caso da CrowdStrike, quando a gente olha a tecnologia, ela já tem a inteligência artificial, machine learning, ela entende análise de padrões. Então, ela é muito mais robusta. E o interessante é que ela tem uma base de dados enorme, que ela junta os dados de todos os clientes. Então, por que é legal isso? Então, imaginar, de novo, esse vírus super novo, super tecnológico, que tentou entrar no cliente da CrowdStrike. Vamos chamar de empresa A. E ela foi lá, conseguiu, infelizmente, atingir a empresa A. Só que, nesse exato momento, o software da CrowdStrike, ela entende, fala, putz, preciso resolver esse problema. E a inteligência artificial dela roda e fala, beleza, então eu preciso aprender como que eu resolvo esse problema. E automaticamente ela resolve esse problema e coloca essa inteligência na base de dados. O que acontece que é muito bom, que a gente chama de efeito de rede, né? Então, a empresa B, uma outra cliente da CrowdStrike, se ela também for tentar ser atacada por esse mesmo vírus, ela não vai conseguir. Porque a inteligência, o que ele aprendeu com a empresa A, ele vai conseguir trespassar para todos os outros softwares, né? Todos os outros clientes. Então, é muito interessante esse approach, né? Essa metodologia. E além, então, de uma eficiência, né, muito melhor na questão da segurança, a gente vê várias outras vantagens. Então, por exemplo, monitoramento 24/7. Então, é um software que a todo momento, como eu digo, a verificação é constante, é toda hora, é real time. No caso agora das empresas legacy, você tem que fazer uma varredura. Eu não sei se vocês já usaram McAfee, você tem que clicar um botão e falar, beleza, eu quero fazer uma varredura agora. Ou você programa, de 1 em 1 hora, de 2 em 2 horas, no final do dia. Só que qual é o problema disso? Deixa o seu computador muito pesado. Então, assim, ele acaba comprometendo toda a memória do seu computador, você fica estressado. No caso da CrowdStrike, ela desenvolveu uma tecnologia super leve. Então, assim, não compromete com o desenvolvimento, o desempenho do seu endpoint. E a última coisa que eu queria ressaltar de vantagem é com relação à infraestrutura. Então, a CrowdStrike ela foi a primeira a desenvolver esse software na nuvem. E o que isso implica? Uma das implicações é que a instalação é escalável. Então, imagina uma multinacional com milhões de endpoints e tem que instalar um por um.
é super inviável. Então, por meio dessa infraestrutura na nuvem, ela consegue fazer essa instalação para todos de uma forma muito mais rápida. No caso das legacies, né, McAfee, por exemplo, não sei se vocês também já instalaram. É chato, né? Tem que ir lá fazer o download, o pacote, demora. Então, de novo, tenta fazer isso para uma empresa multinacional. Realmente totalmente inviável. Então, ficou muito claro aqui qual a nossa tese, né? Então, a nossa tese é que a CrowdStrike, ela tem uma tecnologia tão boa que ela vai bater de frente com as legacies e elas vão perder relevância no mercado. E aí, agora você deve estar perguntando, né? Como que isso se traduz nos números? Então, primeiro que a gente já tem uma evidência histórica, né? Que o market share das empresas legacy já estão caindo. E a gente prevê que em 2027 vai cair para 18%. Então, imagina, ela tinha quase 80% do mercado e a gente acha que vai cair para menos de 20%. E quem vai ganhar esse share? Não é só a CrowdStrike, mas são outras empresas também de tecnologia. Mas hoje, a CrowdStrike, ela é pioneira. Ela é a número 1. E agora eu vou... Claro. A Microsoft se encontrou no meio desses dois, né? Isso. A gente consegue chegar para Então a Microsoft, nesse caso, ela está junto nessas Next Gen, que é Next Generation. Mas em tecnologia em si, ela não é muito forte ainda. Ela tem outras vantagens, como, por exemplo, canal de distribuição, marca. Quando você compra o pacote Office, já está lá. Você compra o notebook da Microsoft, está lá. Então, assim, ela ganha por vender tudo que a gente chama no mesmo pacote. Você nem quer, mas você comprou, você conseguiu. Então, assim, não é que a tecnologia dela é muito boa, mas ela ganha por outros motivos. E por causa disso, né, que é um setor que está crescendo muito, a Microsoft também vai crescer. Então, meio que ela fica ali no meio. Mas para ter exposição a esse mercado, a Microsoft não fala exatamente quanto que é de receita para a segurança, né? Ela fala que é em torno de 10 bilhões, a gente não acredita. A gente fez umas pesquisas, a gente acha que é menos de 3 bilhões. Então, assim, é muito pouco. Então, a CrowdStrike é uma empresa que a gente chama pure play. Ela só faz isso. Então, a gente quer ter exposição a esse mercado, então é a CrowdStrike que a gente quer investir. Tá? Então, voltando. Então, essa narrativa de que ela está ganhando espaço no mercado se reflete como? No crescimento de receita. Então, você vê um crescimento anualizado, desde o IPO dela até hoje, de 44%. É um crescimento muito grande que você não vê em outras empresas, mas isso também é explicado porque é uma empresa super madura, né? Então, por isso que ela tem um crescimento tão fenomenal. E voltando um pouco para a margem bruta, né? Vocês viram que também ela tem uma margem bastante alta. Mas o legal de ver é que desde o IPO ela teve um crescimento enorme da margem. Então, foi de 38 para quase 75. Então, é bem impressionante. E talvez os números que vocês ficaram um pouco desconfortáveis, né? Que eram números negativos, como lucro por ação e margem operacional, de novo, a gente consegue ver uma tendência da empresa melhorando todas essas métricas. E o interessante notar é que o mercado e também a gente acredita que a CrowdStrike, no ano que vem, no final desse ano ou ano que vem, vai atingir o break-even. Então, o que é o break-even? É quando a receita vai virar maior do que o custo. Então, finalmente, ela vai virar uma empresa lucrativa. E é isso que a gente quer. Então, a gente está entrando num timing muito boa para a empresa, né? E como vocês têm conseguido vender isso para o cliente? Mesmo com o lucro por ação estando negativo, como vocês conseguem passar isso para o Acho cliente? que eu comecei a falar melhor. Caramba, cheguei agora! Que isso, gente? Então, a gente faz os nossos cálculos, toda essa metodologia, a gente vê que as vantagens competitivas são boas, o crescimento é bom, o preço a gente vai falar um pouco mais pra frente, acho que foi um pouco mais rápido, mas enfim, você vai ver que o preço foi muito atrativo pra gente. Então, a gente vê um retorno muito grande sobre a ação. Então, por mais que os preços, assim, as métricas estão negativas, você fala, putz, não vale nada. Não, vale, a ação estava tão desvalorizada que vale a pena. Então, a gente escolheu a empresa, a gente viu que bateu um valor que faz sentido pra gente, então a gente compra. Então, e é isso que o investidor quer, né? O retorno. Eu acho que também o fato de a gente olhar para vários anos ajuda. Então, se a gente começa a olhar para anos vem, a gente poderia ficar, putz, será que vai ser ano que vem mesmo? Mas como a gente olha para 5 anos, e a gente fez todo esse trabalho de olhar para a parte política da empresa, acho que a gente consegue ter muito mais confiança do que talvez na média do mercado que olha para um ano só. Então, nessas horas, olhar muito mais para o longo prazo também nos ajuda. Essa é uma empresa que a gente chama de long duration, né? Então, é uma empresa que demora muito para esticar. Até ela chegar numa fase que nem da Nike, ela demora muito, ela vai ter que ver muito capim.
Mas a gente gosta exatamente dessa empresa porque ninguém está olhando, ninguém fala, nossa, é óbvio. Não é óbvio essa empresa. Então, é exatamente aí que a gente consegue o nosso alfa, o nosso retorno. Ela respondeu parte da pergunta, mas só aprofundando um pouco, vocês falaram que vocês estão projetando que o break-even dela vem agora em 2024. Mesmo que você já está especificado a situação macroeconômica dos Estados Unidos, nesse break-even? Sim. Inclusive, esse é um mercado super interessante. Não sei se vocês viram, mas TI, no geral, está tendo um encolhimento dos orçamentos, né? As empresas não querem gastar dinheiro com TI. Mas segurança cibernética, como eu disse, é muito importante. Uma empresa grande, como mesmo a Nike, por exemplo, ela não vai falar, não vou investir. Porque se um ataque for bem sucedido, o custo dela é muito grande. Então a gente chama assim de risco assimétrico, é muito grande. Você acha que o preço é muito caro, né? Putz, estou pagando a Microsoft, a CrowdStrike é muito caro. Mas se você não pagar, o seu custo é muito maior. Então, esse balanço faz com que a CrowdStrike e as empresas que estão nesse segmento sejam tão resilientes. Elas não sentiram. Inclusive, foi muito interessante, né? Os últimos resultados dela foram excepcionais. No caso, se as leis, vocês acompanham também as leis, se elas estão começando a aplicar novas tecnologias? Sim. Caso elas comecem a aplicar, vai impactar muito? Com certeza. Tá. Primeiro que ninguém ainda conseguiu criar a infraestrutura da CrowdStrike. Como eu falei, ela foi criada na nuvem para a nuvem. Essa decisão de infraestrutura, a gente talvez não seja da parte de TI, mas é muito difícil. Você tem que meio que destruir tudo que você tem hoje e construir do zero. Então, ela já tem aqui um espaço, né, um gap bem grande na frente. E a gente também já viu empresas legacies, né, que a gente está chamando, por exemplo, a McAfee. Ela tentou comprar uma empresa que estava melhor, assim, tecnologicamente, mas logo em seguida a gente falou, não, então agora eles vão entrar, né, nesse mercado. O que aconteceu? Eles foram lá e desinvestiram. Então, é uma barreira tecnológica muito grande. Não é simplesmente fácil uma empresa legacy falar, olha, eu quero agora virar super high-tech. Não é tão rápido, não é fácil, é difícil. Criar esse tipo de tecnologia, mesmo na Microsoft, que você mesmo falou, a gente conversou com fornecedores, clientes e gente especialistas, eles falam que em torno de 2 a 3 anos. Então, a CrowdStrike está 2 a 3 anos ainda na frente da Microsoft, que é uma gigante, né? Eles têm muito dinheiro, muita gente boa trabalhando, e mesmo assim, eles não conseguiram desenvolver uma tecnologia tão boa. Inclusive, quando a gente olha também, só voltando na questão da Microsoft, a gente acompanha bastante os resultados, a gente vê que várias empresas grandes da Microsoft, que eram clientes da Microsoft, migraram para a CrowdStrike, porque ela não estava conseguindo fornecer o mesmo serviço. Mas sim, tem esse risco, com certeza, e é algo que a gente também tem que ficar mais de olho, com certeza. Então, assim, a empresa, né, a CrowdStrike, ela é uma empresa de software, né, que ela oferece uma subscrição. Então, ela é muito diferente de uma empresa de varejo. Então, o que acontece? A gente tem que olhar para as métricas específicas, né, daquele setor. Então, a gente não pode, talvez, olhar como ROIC, né, aquela sua pergunta. Não faz sentido para elas. Então, quais outras métricas que a gente pode olhar? Eu vim trazer uma métrica, talvez, meio diferente, que não seja tão óbvia, mas que eu acho bastante interessante a gente olhar, que é a margem de fluxo de caixa livre. Não é uma métrica usada nas outras empresas, mas por que ela é importante? Porque ela é uma métrica de performance, que significa que quanto da receita vai se transformar em fluxo de caixa livre. E por que isso é tão importante? Porque exatamente o fluxo de caixa livre, como vocês bem sabem, é o que vai calcular o valor da empresa, né? Quando vocês fazem o valuation, é o fluxo de caixa livre. Então, todos aqueles números negativos que a gente está vendo até hoje, no entanto, quando a gente olha para a margem, a gente vê que ela, em 2020, ela já apresentou um valor de 4%. Então, ela conseguiu já converter 4% da receita de 2020 para um fluxo de caixa livre. E hoje, ela já está em torno de uns 30%, que é muito. Pode não parecer, mas esse valor é bem grande. Então, se a gente compara com empresas mais maduras do mercado de software, é em torno de 45%. E ela já conseguiu chegar nos 30%. Teve algum impacto não recorrente que no ano de 2019 para esse lucro, para o LPA de, sei lá, diminuiu 70%, 3,12 para 0,96. Aqui, você disse? E aí, correlacionalmente falando, o fluxo de caixa também saiu do negativo para o positivo. Teve algum impacto da pandemia? Elas se beneficiaram, né, como um todo. Exatamente porque aquela parte, todo mundo imagina, trabalhando fora, trabalhando de casa. Então, você trouxe seu notebook para trabalhar na sua casa. Então, o que a empresa teve que fazer? Desembolsar muito dinheiro para conseguir cobrir toda a superfície de ataque. Então,
mais um aparelho, mais um notebook, o que acontece? É mais um espaço para um cara te atacar. Então, esse período justamente da Covid foram períodos ótimos para as empresas de tecnologia, não só de cybersecurity, mas de outras de tech no geral, foram muito bem. E eu vou até explicar isso um pouco nos próximos slides para vocês. E acrescentando só um ponto, o desafio quando você está no home office, para a segurança é muito maior do que trabalhando no escritório. Certeza. Isso é muito maior. Então, a gente conseguiu eleger duas empresas muito boas em cada... Desculpa. Você sabe dizer o que a Lu está hospedada? Se é um data center próprio dela ou se é um mercado? Perfeito. Ela contrata, mas ela também está investindo para fazer data centers dela mesma. Então, hoje, se você for ver, a maior parte dos investimentos é para construir os data centers dela. E por que isso é importante? Questão de latência. Então, ela é muito preocupada em oferecer um serviço, assim, real time, tá na hora. Então, ela está muito preocupada nisso. Então, esse é um ponto também positivo que a gente vê. Tá, então legal, a gente escolheu duas empresas boas em dois setores completamente diferentes. Então vocês devem estar me perguntando, como a gente aloca, né? Então no caso da Nike, a Fê explicou muito bem, a gente viu quais são as vantagens da marca, resiliência. E se a gente olhar também nos últimos anos, ela caiu muito o preço da ação. Então caiu quase 30% nesses últimos meses. E quando a ação caiu num certo patamar, que a gente acha que faz sentido a gente entrar, a gente comprou ela. E por meio dessa gestão ativa que o Pedro já mencionou, a gente conseguiu criar um retorno de 14,4%. Então é um valor extremamente alto, dado que a empresa não performou tudo isso. Então a gente não quer adivinhar quando a empresa vai cair, quando a empresa vai crescer, não é? A gente faz uma análise, usa processos internos para tentar entender se aquele valor do mercado faz sentido. Se a gente acha que está barato, a gente vai comprar. Se a gente está caro, a gente vai vender. Então, basicamente, a gente usa processos internos nossos. No caso da CrowdStrike, como eu falei, é uma empresa mais madura. Então, talvez a história ficou um pouco mais diferente. Então, desde o IPO até o final de 2021, a gente vê que ela valorizou quase 500%. Né? Então, realmente a gente não investiu nesse período, a gente ficou de fora, a gente escolheu ficar de fora, exatamente porque em 2021 teve uma onda tech absurda. Todas as empresas techs valorizaram muito, os valuations subiram, os múltiplos estupendos, inclusive, assim, de empresas que nem geravam caixa, nem geravam lucro. Então, a gente decidiu ficar de fora porque não fazia sentido aqueles valuations pra gente. E desde então, desse pico até o começo desse ano, ela caiu quase 70%. Então, foi ali que a gente falou que viu uma oportunidade, uma chance de comprar aquela ação. Porque foi nesse momento que a gente achou que estava barato. E o mais importante, tanto na Nike quanto da CrowdStrike, o que a gente gosta é de investir na ação quando está meio que fora de moda. Ninguém quer olhar para ela, mas a gente olha. Porque a gente vê esse potencial, a gente vê vantagens, a gente olha para o horizonte de 5 anos e a gente acha que é nesse momento que a gente vai criar o alfa, né? Que a gente vai criar o retorno para os acionistas. Tá. Você falando assim, eu vejo que existe um pouco do risco de execução da empresa. E nessa parte de alocação, quanto de portfólio do fundo você acaba alocando nesse tipo de empresa? O quanto vocês alocam nesse tipo de empresa? Perfeito. Tem esse risco de execução. Então, exatamente. Como a gente vê um risco maior, né, a gente aloca bem menos no nosso portfólio. Então, a gente tem um processo interno que limita a exposição máxima. Então, empresas, como você falou, da Nike, que são muito mais maduras, são muito mais estáveis, mais certeiro, né? Então, a gente aloca um pouco mais, a gente tem uma exposição um pouco maior. No caso da CrowdStrike, a gente limita. Porque, exatamente, tem certeza, por mais que a gente gosta do CEO, a gente tem que ter uma execução boa, tem toda uma história por trás, tem um risco. Como toda empresa de tecnologia que está muito no começo da fase dela. Então, a gente apresentou aqui para vocês duas indústrias que hoje compõem em torno de 22% do nosso universo de cobertura. Mas lembrando de novo que a gente olha para vários outros setores. Então, a GEL não está só preocupada em trazer diversificação para o investidor brasileiro, né, para ter exposição lá fora. A gente também está preocupado em dar uma diversificação de setores. Então, como vocês podem ver aqui, a gente está alocado em serviços financeiros, em mídia, saúde, alimentos e bebidas. Bom, e para fazer todas essas áreas que a gente contou para vocês, um pouco como é nosso dia a dia, né? Então, aqui são algumas das tarefas que a gente realiza no nosso cotidiano, durante a nossa semana, mas com um foco especial aqui
para análise das empresas, acompanhamento, especialmente para acompanhamento dos competidores, todo o setor ali, e da construção do nosso portfólio. Então, dá uma aprofundada aqui na análise de empresas. Eu queria contar um pouco para vocês como é que funciona o processo interno que a gente fala na empresa do nosso portfólio. Então, a gente começa com um paper, que é um documento que a gente dá esse nome, e o título dele é ser curto, mas tem uma análise qualitativa ali dentro. Então, é um primeiro cheiro, assim, é uma primeira visualização daquela pessoa que está atrás aí, do analista que está atrás aí, para o time. E aí a gente compartilha. A gente fala assim, já vi essa empresa, já olhei no passado, nunca olhei, é a primeira vez que a gente está vendo. Então, é mais para a gente ter uma sensação primeiro de como que é uma empresa, qualitativamente, e se a gente segue ou não. Então, quando a gente seguir, a gente vai para esse experimento, que é o nosso segundo documento. E nele aí a gente começa a aprofundar mais nos pilares que a gente tem, que é, de novo, poder de preço, crescimento e cultura de novo. Dentro desses 3 pilares, a gente começa a olhar para aquelas metas que eu falei lá no começo, e a gente também tem uma primeira visão de valuation, né? Então, a gente primeiro começa a cogitar ali, será que é necessário correr, vamos dizer assim, com a admissão da empresa no portfólio, ou será que pode esperar mais um pouco, porque está muito cara? Mas nesse sentido. E aí a gente parte para o comitê. O comitê é o documento mais importante quando uma empresa está entrando no nosso portfólio, porque é uma visão bem aprofundada. Então a gente topou já 2 vezes olhar a empresa, a gente está indo para a 3ª vez olhando ela. E aí a gente fala assim, não, beleza, então vamos entender ela ao fundo, para ver se ela vai entrar no nosso portfólio ou não. Nosso portfólio. E aí, com isso, a gente aprofundou nos pilares de poder de prestação de estrutura de dono, e evidenciando também aspectos importantes, tanto para análise qualitativa, mas também quantitativa. Então, construir um modelo que de fato está refletindo as nossas opiniões qualitativas. Então, até pegando o exemplo, por exemplo, de Nike, de CrowdStrike, que a gente conseguir refletir aquilo que a gente acredita, por exemplo. A CrowdStrike é líder e vai continuar sendo líder também no nosso modelo. E aí, uma vez ela é admitida dentro do portfólio, quando que a gente revisita ela, quando que a gente acompanha? Sempre. Mas aqui eu vou destacar 3 pontos que são mais recorrentes. Então, quando tem resultados, né, temporada de resultados, as empresas divulgam seus resultados trimestralmente ou semestralmente, e a gente volta ali, olha para a empresa de novo, vê se os números que a empresa reportou estão em linha com o que a gente está projetando, mas para a gente conseguir manter sempre a história bem acompanhada e sempre em linha com os números. Em segundo lugar, é o aprofundamento, que é quando surge um tema importante. Por exemplo, a Fê falou, a Nike agora está mudando para o canal direto com o consumidor. Esse é um momento importante para a gente voltar e olhar para a tese. Por quê? Porque agora a empresa está fazendo um movimento do business, né? Ela está olhando de novo para uma outra coisa que ela não estava olhando. Então esse é um momento importante para a gente voltar e olhar a tese. E um terceiro seriam os channel checks. O que é isso? Basicamente, quando a gente consulta alguém, especialista no setor, ou especialista naquele tópico, para conseguir entender se a nossa visão como analista, que não está inserido de fato naquele setor, mas está olhando de fora, né, está em linha com quem está dentro. Então a gente tenta diminuir nosso erro de pontos cegos dentro da história. E aí, para fazer tudo isso que a gente falou, a gente tem algumas fontes algumas ferramentas de análise, algumas fontes de dados. E essas são algumas, imagino que você deve conhecer, principalmente os jornais, né, são os mais famosos. E, por exemplo, para a parte de construção de portfólio, a gente tem nossa ferramenta proprietária, que a gente chama de SGI. Ela mais ajuda nos processos internos de falar assim, acho que agora ela está começando a dar preço, está começando a ficar barato, do que a gente analisa, né? Bom, a gente acha que por último, talvez para quem se interessou durante a apresentação, mas como funcionam os nossos processos de recrutamento, né? Geralmente são através de 2 opções, então, sempre que está precisando de alguém no time, tem as aberturas de vagas, mas aí são mais esporádicas, né? Não consigo dizer exatamente quando vai acontecer, mas sempre que tem, a gente posta no LinkedIn e nas redes. E tem o Desafio GEL, que é basicamente nossa ferramenta de recrutação de estagiários. E o que é o Desafio GEL, né? Basicamente, a gente propõe que todos os participantes vivenciem o dia a dia de um analista da GEL. Então, a gente escolhe um tema. Então, ano passado foi empresas que navegam bem em tempestades, bastante estudadas da situação no cenário macro. E no ano anterior foi empresas de crescimento. Também, como a Karina falou, estava bem na moda, né? Empresas que crescem bastante. E aí o participante que escolhe que empresa ele vai analisar. E aí são 3 fases, né? Basicamente, one page, parecido com o que a gente faz na GEL. Uma análise um pouco mais profunda, que é o que a gente chama de screening memo. E aí a apresentação para a nossa banca avaliadora, que basicamente são sócios da GEL. E esse a gente tem feito como ferramenta de recrutamento de estágio.
provavelmente a gente vai ter o próximo desafio já no segundo semestre de 2023. Então, também, quem tiver interesse pode ficar atento nas redes que a gente vai postar por lá. Estagiários necessariamente precisam ter a CEP? Não. Você não toma bom sobre São Paulo, tá? Sim, agora é aqui. E acho que talvez era isso que a gente tinha para hoje. Então, a ideia aqui é deixar o espaço aberto. Eu não sei quanto tempo a gente tem de ir, mas deixar o espaço aberto também para se for alguma dúvida durante a apresentação, se você tirar, enfim. Hoje a GEL conta com quantos analistas? O time de investimento são 11 pessoas. E acho que até uma coisa que a gente não falou, mas tabela, mas hoje a gente tem mais ou menos umas 60 empresas na publicação. Então, é até interessante que os analistas lá na Janta, a gente não tem cobertura, eu cubro só tech. Todo mundo olha um pouco de tudo. Então, sou curioso. Eu, por exemplo, olho varejo, que nem eu falei, olho um pouco de empresa de tecnologia, olho um pouco de empresas do setor de beleza, que é o Celode, L'Oréal. É bem diversificado também dentro da empresa. Para você, tipo, cenário macro, quadro do cliente. Importa, por um lado, a gente olha, na verdade, todas as empresas em vários cenários. Então, a gente se propõe, por exemplo, vários países. Então, alguns países implicam uma taxa de maiores. E, consequentemente, também a gente faz alguns ajustes. Se a gente acha que os próximos períodos da sociedade, a gente também acaba discutindo os valuations. Mas a gente está vendo muito mais no mínimo. O marketing vai ser um mínimo daquela empresa, mas a gente não está muito no técnico e não, a gente é bem fora nosso desse, mas a gente tem muita olha aqui, nós micro da empresa, mas como eu falei, como tem vários cenários, a gente está olhando para um cenário para ver que impacto de todas as empresas com juros maiores, né? Como é que isso fora, mas como é que isso impactaria o valor de cada empresa? Para a gente também, pensar. Para a gente também, assim, a gente está num cenário recessivo, a gente está com muita incerteza, a gente coloca isso no nosso modelo. Então, assim, muita incerteza, a gente colocou lá 2, 3 anos de software, hardware. Então, a gente faz modelos diferentes. Você está completando software? E a gente, mas assim, isso também é algo dinâmico. Então, a gente já chegou em um momento que falou, talvez seja 50-50. Né? A gente está com que tem um soft planning, ou talvez seja 60-40. Então, a gente vai ajustando isso também ao longo de novas informações que vão aparecendo. Então, a gente consegue, tem basicamente um SGI, todas as empresas em diversos tipos de cenários de valuation. E daí isso nos permite ter uma visão, vou dar um exemplo, não necessariamente é verdade, mas na Nike, ela está tão barata mesmo se os juros americanos subir muito. É melhor investir na Nike, que está tão barato nesse cenário, do que outra empresa que nesse cenário que não tem mais nenhum atrativo. A gente busca sempre as empresas que estão mais atrativas no maior número de cenários. Como que vocês estão lidando com a posição de Tex? Vocês estão comprando mais ou fugindo do setor? Não, fugindo, acho que não. Acho que está fugindo, acho. Inclusive, eu não sei quando a gente pode abrir, mas a gente está bem animado com a Microsoft, por exemplo. Então, eu acho que também esse estudo que a gente fez só reiterou quão bom ela é. Então, a gente gosta muito do business core dela, né, o principal, que é a Azure e o Office. Também com o ChatGPT vindo, a gente está bem animado e agora a segurança cibernética também é mais um ponto. Então, eu digo que assim, a gente não está fugindo, a gente está bem animado, mas assim, com cautela também. Sim. Mas também acho que nessas horas, a resposta talvez é a mesma questão que eu respondi para você aquela hora, mas como a gente olha para 5 anos, fica um pouco mais fácil. A gente tem esse conforto, talvez, de falar lá para frente, isso já vai ter passado, a empresa vai continuar incrível, de qualidade, e mesmo nesse cenário ela ainda vai ficar barata. Então, o compounding, que foi o também nos ajuda, né? Segurar a empresa por vários anos. Aproveitando que ele falou das Big Techs, quanto tempo você usa esse livramento? Torrando caixa do reverse. Então, a gente tem um pouco de meta no portfólio. A gente tem uma visão muito mais de que a parte do business core é realmente muito boa. Então, a parte de redes sociais. E a parte do metaverso, com certeza, é uma coisa muito incerta. A gente não sabe nem o que vai acontecer com isso. Mas a gente tem muito mais uma visão, assim, que a gente criou internamente, de que pode ser que nos próximos anos o Mark fale isso que não vai dar em lugar nenhum e vou desinvestir, porque não tem sentido esse metaverso.
E mesmo nesse cenário que ele gasta muito dinheiro e esse metaverso não dá em coisa nenhuma, ou seja, ele realmente fala quando existir, ainda assim a gente acha que tem um retorno atrativo. As preços atuais. Então, é muito mais a nossa tese aqui no Business For. Então, a gente acha que tem Instagram, tem... Isso é de muita qualidade, então por isso que ela está na nossa planilha de cobertura, mas em termos de valuation não parece estar atrativo. Se a gente considerar no cenário, ela queima muito caixa ao longo do caminho. Ainda mais que a gente não está dando nenhum benefício. Assumindo assim, receita zero. Esse negócio eu só gastei, não me trouxe retorno nenhum. A Gel, vocês olham só equity ou algumas treasuries também vocês aproveitam? Acho que aproveitar essa taxa. Só equity. De modo geral, assim, a gente tem um processo aqui, como a gente tem bastante empresa também, a gente geralmente consegue ficar sempre alocado. Costuma-se ter empresas que têm erro. A gente também pode deixar em Faz caixa. algum tempo, a gente pode. Lá fora, no caso, né, Altinha? Lá fora. Lá o Então, caixa. menos dois, né, Fê? A gente consegue deixar em caixa. Inclusive, acho que pela regulação, acho que aqui no Brasil a gente precisa ter um valor em caixa. Não sabe dizer, mas tem uma parte que tem mais alguma dúvida? Não, só isso. Qualquer coisa a gente também vai ficar aqui, se vocês quiserem bater o papo. Mas é isso, gente. Obrigada.